Olá, pessoal. Meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para responder mais uma questão de lógica de programação. Bom, a questão que eu vou responder hoje é a questão natação. Ela pede para a gente fazer um programa que recebe uma idade de um nadador e a gente classifica segundo as categorias. A categoria Júnior é classificada de 5 até 7 anos, a categoria Infantil é classificada de 8 até 12 anos e a categoria Pré é de 13 até 18 anos. Então, a gente vai fazer esse código que vai mostrar para a gente as categorias de acordo com a idade que o usuário vai informar. Aqui eu coloquei as categorias na forma de comentário para a gente poder estar classificando a nossa idade, certo? A questão pede para a gente receber uma idade do usuário, então a gente vai pedir aqui, vai criar uma variável idade, onde essa idade ela vai ser um valor inteiro e a gente vai pedir para o usuário digitar essa idade. Certo? Agora, a gente vai pegar essa idade e fazer a comparação por essas classificações que a gente tem aqui, que ele deu na questão. Então, a gente vai fazer um if para verificar se a idade está entre 5 e 7 anos, para a gente poder dizer que a classificação, a categoria dessa idade é a júnior. Então, a gente vai pegar aqui idade. Se a idade for maior que 5 e se a idade for menor que 7 anos, a gente vai executar a instrução que está aqui dentro do nosso if, certo? No entanto, ele diz assim, que a idade é de 5 a 7 anos, então o 5 está incluso. Como a gente faz para incluir o 5? Coloca o igual, certo? Aqui tem alert, a gente vai mostrar para o usuário, né, que ele está na categoria Júnior. A gente pode mostrar para o usuário qual é a idade que ele digitou? A gente pode colocar a variável idade. Vamos colocar aqui o texto. Idade. Aí a gente coloca aqui, concatena com a variável idade. E aí a gente coloca aqui para mudar de linha, mostrando a categoria para a gente, certo? Agora a gente vai verificar as outras possibilidades para as outras categorias. Como eu falei, os ifs e elses, quando a gente tem uma classificação de categorias, de coisas que estão relacionadas, a gente precisa relacionar eles com o else. E principalmente quando a gente precisa de outro if para verificar se, por exemplo, se não existisse mais nenhuma outra categoria fora a júnior, ou se existisse só duas categorias, a gente poderia direto colocar o else aqui e executar o nosso código, né? Diria, sei lá, se não for júnior, é adulto, é profissional, alguma coisa assim. Então, a gente não precisaria do if, mas como aqui tem 3 categorias, a gente precisa de mais um if para verificar a categoria infantil, que é de 8, ou seja, a idade ela tem que ser maior ou igual a 8, e esse i é diferente, e idade tem que ser menor ou igual a 12 anos, certo? Aqui agora a gente está verificando que se essa afirmação, se essa condição aqui, se ela for falsa, a gente pode testar essa daqui, certo? Então a gente vai dizer, se isso aqui for verdadeiro, ele executa a categoria júnior, se não, ele vai testar esse próximo if. Se a idade for maior que 8 e menor que 12. A gente vai mostrar aqui para o usuário a categoria correspondente, que é a categoria infantil, certo? Agora,
a gente só tem uma última verificação, que é para categoria pré. Então, aqui a gente pode colocar o else direto e executar o alert, que se não for nenhuma dessas opções aqui, ele vai ser uma categoria pré, certo? Então, a gente vai copiar aqui o alert e dizer que a categoria é pré. No entanto, se a gente quiser fazer um código mais completo do que a questão pede, a gente pode testar se ele é, por exemplo, aqui, né? Se ele for, se a idade, a gente coloca um if aqui, se a idade for maior, se idade for maior que maior ou igual, né? Maior ou igual a 13, que é o que ele diz de 13 a 18, e menor idade menor igual a 18, a gente testa esse if aqui. Se não, aí a gente coloca aqui um else, se não, aí a gente abre aqui e coloca um alert de categoria não classificada, certo? Porque aí a gente vai dizer para o usuário que essa idade que ele tem não está classificada para as categorias de natação. Então, a gente pode informar para o usuário para fazer um código mais completinho, entendeu? Então, a gente informa para o usuário que essa categoria que ele digitou, que essa idade que ele digitou, não está classificada na categoria, ou seja, não classificada, certo? Ou a gente pode colocar que a idade não é classificada, tipo idade não classificada, entendeu? Porque aí a gente já diz para o usuário que aquela idade não entra em nenhuma das classificações das categorias. Agora a gente vai executar aqui para ver se está funcionando tudo direitinho. Ó, deu um erro aqui. Qual erro foi? Não sei. Mas eu sei que não pode usar o igual antes do sinal de maior ou menor, porque o igual antes disso é sinônimo de que a gente está dizendo que idade é igual a alguma coisa, e não é isso que a gente quer. Então, a gente vai dizer que idade é menor ou igual a 7. Então, o igual vem depois do sinal de menor, como diz lá naquela imagem que eu deixei com os sinais de operadores lógicos, certo? Se você não assistiu os vídeos anteriores a esse, eu aconselho que vocês assistam esses vídeos, pois eles são vídeos, vamos dizer assim, crescentes, né? Eu comecei num vídeo muito fácil, lá do assunto de operadores aritméticos, e estou subindo agora o nível das questões e também os conteúdos para questões mais complexas e mais completas, né? Assim, que a gente consegue ver a utilidade da programação, que a gente consegue ver a aplicação desse conteúdo que a gente vê no dia a dia, nos aplicativos, nos sistemas de banco, nos sistemas de hospitais e tudo mais, que a gente consegue ter acesso, mas a gente nunca parou para pensar como é que isso é construído. Então, aqui a gente está começando a ter uma noção de como é a aplicação disso na nossa vida, no nosso cotidiano, certo? Agora a gente já corrigiu aqui, vamos executar para ver como está funcionando. Eu vou colocar aqui uma idade entre 5 e 7 anos, ou seja, 6 anos, para ver o que é que ele vai mostrar para a gente. Está dizendo a idade e a categoria, que é a categoria Júnior, que foi o que a gente fez aqui nesse primeiro if. Agora eu vou executar com uma idade entre 8 e 12 anos. Eu vou colocar 12 para a gente ver que o extremo também está incluído nessa contagem. Então, aqui nesse segundo if, a gente colocou categoria infantil.
tá aqui dizendo idade 12 anos, categoria infantil. Agora a gente executa e vê aqui, por exemplo, entre 13 e 18 anos. Vou colocar 15 anos. Vai mostrar pra gente a categoria pré e a idade de 15 anos. E agora eu vou colocar um valor maior que 18, 22 anos, que seria uma categoria profissional, né? Mas a gente não tem essa categoria na nossa questão. Então, para ficar uma questão mais completa, a gente colocou que a idade não está classificada. E aqui apareceu, idade não classificada. Bom, pessoal, a questão é essa. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, as pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento. Mais um canal de conteúdo para vocês, certo? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.